Vídeo diferente no canal Eco Performance dessa vez. Eu vou contar para vocês como o homem conseguiu sair da Terra para a Lua. Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Eco Performance, um vídeo sobre história, dessa vez daquilo que eu considero a segunda maior aventura da história da humanidade. A primeira vocês já devem estar se perguntando qual eu considero, e eu penso que sejam as grandes navegações lá nos anos 1400 e 1500. De qualquer forma, essa é uma aventura fantástica que eu faço questão de contar a história dela para vocês. Eu vou explicar como o homem conseguiu sair da Terra e ir parar na Lua, e depois ainda voltar em segurança para a Terra. Para fazer isso, eu teria que contar um vídeo bem longo explicando o que motivou a corrida espacial, 1957, o Sputnik sendo lançado, 1961 indo Yuri Gagarin ao espaço, e dali toda a corrida espacial que teve 3 grandes passos do lado da corrida americana: o projeto Mercury, o projeto Gemini e o projeto Apollo. Se vocês gostarem, de repente eu me aprofundo um pouco nisso e faço explicação sobre cada um desses projetos, de repente alguns voos de forma bem específica, mas aqui eu quero simplesmente contar como nós pegamos o Saturno V, botamos a Apollo 11 em cima dele e conseguimos chegar nesse nosso satélite. Vem comigo, vamos dar uma olhada no Saturno V, eu vou apresentar essa maravilha para vocês. Esse foguete é o Saturno V. O Saturno V ele é um foguete que a gente chama de um foguete de 3 estágios. Agora, o que vem a ser um foguete de 3 estágios? Bem, chamar um foguete assim não é nada mais do que colocar um foguete em cima de outro foguete, em cima de outro foguete. A ideia disso é que a gente possa ir descartando partes do foguete à medida que o combustível dele acaba, e assim se livrar de peso e conseguir acelerar ainda mais de forma mais eficiente. O primeiro estágio, ou a primeira parte do foguete, é conhecido como S1C. Ele tem 42 metros de altura e usa oxigênio líquido e um propelente chamado RP-1, ou então Rocket Propellant 1. É uma espécie de querosene parecido com o querosene utilizado na aviação hoje em dia. Aí eu tenho uma parte do foguete Saturno V que ele é, na verdade, apenas um elo de ligação entre o primeiro e o segundo estágios, e neste elo de ligação tem vários controles de estabilidade do foguete. A parte central, o monitoramento eletrônico do foguete está ali. De qualquer forma, o segundo estágio, conhecido simplesmente como S2, tem 25 metros de altura. Eu tenho mais uma vez um anel de ligação para o terceiro estágio, e o terceiro estágio tem apenas 18 metros de altura, conhecido como S4B. Esses 2 estágios, o segundo e o terceiro, utilizam o mesmo combustível. É oxigênio líquido mais hidrogênio líquido. Se nós juntarmos o foguete inteiro, ele tem 111 metros de altura, pesa 2.950.000 quilos e só de combustível pesa 2.734.000 quilos. A carga paga, o payload que esse foguete levou à Lua, varia dependendo da missão entre 41 e 48 toneladas e meia. Mas afinal, o que é aquela parte lá em cima que eu não falei dela? Quando eu mostrei os 3 estágios, eu não mostrei essa última parte lá de cima. Bem, aqui dentro desse cone estão os astronautas. Os astronautas ficam dentro desse pequeno cone na ponta, que é chamado módulo de comando. Eu já vou falar mais detalhes sobre ele. Essa parte de cima que eu acabei de destacar, ela é o foguete de escape, ou então simplesmente a Escape Tower. Quando por um acaso o foguete durante a decolagem tiver algum problema, existe um comando de abortar a decolagem. Como é que se aborta a decolagem de um foguete? Afinal, a brincadeira é foguete não dá ré. Não, na verdade a gente acelera a cápsula para se separar do foguete. Você pode ver aqui em um voo de ensaio em que o foguete deu problema de verdade, não era tripulado esse voo, e essa Escape Tower comandou exatamente o que deveria. Ela ejetou a cápsula que deveria ter ali dentro os astronautas e pousou em segurança no mar. Dentro desta outra parte do foguete que eu destaquei em vermelho agora, existe um módulo lunar, aquilo que vai permitir a gente pousar na Lua. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso.
De qualquer forma, tudo que está aqui, isso sim é conhecido como a espaçonave Apollo. As missões tripuladas que nós tivemos foram Apollo 7, 8, 9 e 10, nenhuma delas pousou ou tentou pousar na Lua, e tivemos depois Apollo 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Todas elas tentaram pousar na Lua e todas, com exceção da 13, conseguiram. Aqui dentro, então, nós temos os nossos 3 astronautas, e eles vão ser bem importantes durante a nossa viagem. Deixa eu contar para vocês, então, um pouco agora sobre como vamos chegar lá na Lua. Para isso, nós vamos iniciar a nossa decolagem com o estágio S1C, dando início à sua queima. Ele tem 5 motores conhecidos como F1, cada motor produzindo 1,5 milhão de libra de empuxo, 7,5 milhões no total, e consumindo 20 toneladas de combustível por segundo. Serão 2.180.000 quilos de combustível queimados nessa primeira etapa. Esse foguete é tão pesado que leva 9 segundos só para efetivamente sair do chão, entre a ignição dos motores e o seu liftoff. Ele vai queimar o combustível aqui dentro por 168 segundos, 159 deles em voo, e vai subir até uma altura de 68 quilômetros. Mas o foguete não anda só para cima, ele também anda para o lado. E quando esse foguete terminar de queimar essa parte do combustível, ele já estará 93 quilômetros distante horizontalmente do ponto de lançamento, o pad 39A, lá em Cabo Canaveral. A velocidade que o foguete está nesse momento é de 9.900 km por hora. Não há mais combustível, é hora de fazer aquela primeira separação. O foguete vai embora, aquele anel de separação vai embora e a gente dá a partida no segundo estágio para queimar agora oxigênio e hidrogênio líquido. Essa queima vai acontecer por 6 minutos e vai deixar agora o foguete a 175 km de altura e mais de 25.000 km por hora. Já não é mais possível abortar a decolagem a partir desse ponto. O foguete está comprometido com entrar em órbita. Então vamos nos livrar de peso mais uma vez. Dessa vez o peso que a gente quer se livrar é a Escape Tower e essa cápsula da parte de cima que envolve a espaçonave que os pilotos estão, onde é ali o módulo de comando. A gente se livra dessa parte e o foguete segue acelerando. Hora da gente se livrar do segundo estágio e aparecer o terceiro estágio para a gente. O terceiro estágio é o único que vai ser utilizado combustível em 2 etapas. Numa primeira etapa, ele segue queimando combustível por mais 2 minutos e meio até deixar a gente em órbita, 28.000 km por hora, 190 km de altitude sobre a superfície terrestre. A gente vai ficar em órbita por cerca de 1 órbita e meia. Esse vai ser o tempo que os astronautas e a NASA vão utilizar para checar todos os sistemas da nave e se garantir que está tudo funcionando, tudo ok, para a gente fazer o que a gente vai chamar de Trans-Lunar Injection, ou então TLI. TLI é a sigla em inglês para isso, para essa próxima queima de combustível que nós vamos fazer para nos colocar em velocidade e na trajetória em direção à Lua. Essa segunda queima, ela dura cerca de 6 minutos, até praticamente esgotar o combustível dentro do S4B, esse terceiro estágio do foguete Saturno V. Agora estamos a caminho da Lua com pouco mais de 39.000 km por hora. Mas afinal, como funciona estar a caminho da Lua se o combustível já acabou? Bom, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o quão longe nós precisamos ir. Vou colocar aqui agora então a Terra e a Lua em escala. Nós estamos separados do nosso satélite natural em cerca de 385.000 quilômetros. Sim, isso daqui é apenas uma distância média, afinal a órbita da Lua ao redor da Terra ela é levemente elíptica. Mas essa é a distância média que nós teríamos que viajar. Imagina ter combustível para viajar toda essa distância na ida e mais toda essa distância na volta com aquele foguete ligado impulsionando a espaçonave. Não é assim que a gente navega no espaço. Na verdade, a navegação no espaço ela é bem diferente do que os filmes de Star Wars costumam mostrar pra gente. Eu vou trazer aqui um seguinte cenário. Imagina você jogando uma bola para cima.
Toda vez que você joga essa bola para cima, ela sai com uma determinada velocidade da sua mão, e desde o momento que ela saiu da sua mão, ela começa a perder velocidade, perdendo essa velocidade para a gravidade. Até que ela zera a velocidade e volta a acelerar em direção de volta à Terra ou de volta à sua mão. Se você jogar mais forte essa bola para cima, essa bola escapa da sua mão com mais velocidade, ela consegue ir mais alto e depois voltar. Agora vamos imaginar o seguinte, eu tenho dois grandes corpos celestiais aqui, a Terra com a sua força da gravidade e a Lua com a força de gravidade dela. A força da gravidade da Lua é 1/6 da força da gravidade terrestre. Mas existe aqui então o que a gente vai chamar de zona de influência gravitacional. Obviamente, a zona de influência gravitacional da Terra ela é muito maior, até por a força da gravidade ser maior, do que a zona de influência gravitacional da Lua. Mas fato é que se a gente largasse um objeto qualquer parado no espaço exatamente na confluência dessas duas zonas de influência gravitacional, esse objeto ficaria parado ali sem cair nem em direção à Terra, nem em direção à Lua. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos dar a velocidade certa para a nossa espaçonave. Se a gente der uma velocidade baixa para a nossa espaçonave, em algum momento ao longo do caminho ela vai desacelerar, parar no espaço e começar a voltar para cair na Terra. Obviamente isso daqui é uma rampa que eu desenhei, isso não é exatamente assim que funciona, ela voltaria num processo elíptico orbital, mas a ideia do conceito é essa. Eu tenho que dar velocidade suficiente para que ela consiga vencer toda essa rampa. Com 39 mil e poucos quilômetros por hora, o foguete ele é desligado e a partir do segundo que o foguete é desligado, a velocidade dessa nave só começa a cair. Ela cai para 38, para 37, para 36 mil quilômetros por hora e assim por diante, até que ela chega lá naquela troca de zona de influência gravitacional, passando de um ponto de influência da Terra para o ponto de influência da Lua, com cerca de 2 mil quilômetros por hora. E ali então volta a acelerar caindo, mas não caindo em direção à Terra, mas caindo em direção à Lua. Obviamente que não vai cair para bater na Lua, não é essa a ideia, ela vai cair para entrar em órbita ao redor da Lua. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas antes, vamos voltar rapidamente ao nosso foguete e ver o que interessa desse foguete aqui. Eu falei para vocês que todo o combustível, ou praticamente todo o combustível que estava no S-4B já foi queimado. Então por que ele ainda está aqui conosco junto com aquele receptáculo onde estão os astronautas? Bom, na verdade, ele está carregando naquela parte de trás uma coisa que a gente precisa muito, que é o módulo lunar, aquilo que vai nos permitir pousar na Lua. Então, em um determinado momento, cerca de 40 minutos depois dessa queima ter sido feita e já a caminho da Lua, há uma separação das espaçonaves aqui. A parte da espaçonave contendo os astronautas, ela é ejetada um pouco mais para frente e usa esses pequenos foguetes que eu destaquei em vermelho, são foguetes de atitude, para manobrar e dar uma cambalhota. Ela volta e vai pescar essa coisa que apareceu aqui dentro desse compartimento, o tal módulo lunar. Existe também aquele outro foguete grande que é o tal do SPS, ou então Service Propulsion System. Esse foguete é muito importante porque é ele que vai nos permitir entrar na órbita da Lua e sair da órbita da Lua. Mas, mais uma vez, eu vou falar sobre ele no momento adequado. Primeiro, deixa eu apresentar a nave de forma completa para vocês aqui. Nós temos finalmente a nossa nave Apollo. E essa nave Apollo está dividida em 3 partes. Uma parte é chamada de módulo de serviço, e aqui está o combustível, aqui está o oxigênio, aqui estão todos os sistemas da nave, e os astronautas não têm acesso a essa parte da nave. Aqui está o módulo de comando, que é onde os nossos 3 heróis vão ficar o tempo todo. E aqui está o módulo lunar, que será utilizado para pousar na Lua. Existe um túnel de acesso ligando um módulo de comando a um módulo lunar. E o módulo lunar também é dividido em 2 partes. Essa parte chamada estágio de subida, Ascent Stage, que é onde efetivamente os astronautas podem ficar. E o estágio de descida, ou Descent Stage, que é onde existe o motor e o trem de pouso que vai ser utilizado para efetivamente pousar na Lua. Também vou explicar isso em detalhes daqui a pouco. Normalmente a NASA se referia ao módulo lunar como LEM, Lunar Expedition Module, ou então simplesmente Lunar Module, módulo lunar.
E a outra junção do módulo de comando com o módulo de serviço, juntou-se tudo e falava sobre CSM, Command and Service Module, tudo junto. Como a gente está falando da Apollo 11, o módulo lunar vai ser chamado Eagle e o módulo de comando, CSM, vai ser chamado Columbia. Quando eles estão juntos, a gente chama simplesmente de Apollo 11. A nossa Apollo 11 está agora a caminho da Lua. E se tudo der errado, como a gente faz? A Apollo 11, na verdade, ela está a caminho da Lua no que a gente chama de Free Return Trajectory, ou então uma trajetória de livre retorno. O que significa isso? Se tudo der errado e nenhum motor mais funcionar ao longo de todo o caminho, ela vai passar ao redor da Lua, vai ser ejetada pela Lua, pela gravidade da Lua, vai fazer uma espécie de um estilingue e volta em direção à Terra para pousar na Terra. Mas não é isso que a gente quer. Então a gente precisa de uma forma de realmente estacionar na órbita lunar. E é por isso que você vê ela indo de costas o tempo todo para a Lua. Como ela vai fazer para estacionar lá? Ela precisa diminuir a sua velocidade. Então, ao se aproximar da Lua, na verdade na parte de trás já da Lua, sem contato com a NASA, escondida das ondas de rádio, ela inicia então a queima do foguete SPS, a fim de reduzir a sua velocidade e entrar em órbita ao redor da Lua. Uma vez em órbita ao redor da Lua, é hora de se preparar para ejetar o módulo lunar e seguir para o pouso. Quem vai fazer isso? Nós temos 3 astronautas aqui a bordo. No caso da Apollo 11, nós tínhamos Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Michael Collins será o piloto que vai ficar no módulo de comando tomando conta dele em órbita lunar. Neil Armstrong e Buzz Aldrin vão migrar agora através daquele túnel para o módulo lunar e experimentar uma descida até a Lua. Depois da escotilha fechada, cada um no seu lugar, o módulo de comando e o módulo lunar se separam. E fazem umas pequenas checagens visuais, entre elas a abertura do trem de pouso do módulo lunar. Módulo lunar com o trem de pouso aberto, é hora da gente se separar. O módulo lunar tem que reduzir ainda mais a sua velocidade para iniciar o procedimento de descida, permitir que a gravidade da Lua o capture, para que aí sim a gente consiga descer. Como não existe atmosfera na Lua, esse módulo lunar ele não tem nenhum objetivo de ser aerodinâmico. Ele é essa coisa feia mesmo. Mas o importante é que ele tem uma forma de voar. E a forma de voar é com foguetes. Ele vai iniciar então a descida até a Lua diminuindo a sua velocidade. E aqui ele vai usar para isso o foguete do estágio de descida. Esse estágio de descida vai desacelerar a nave e fazer com que ela faça um pouso bem suave lá no Mar da Tranquilidade. Uma vez pousada no Mar da Tranquilidade, é a hora de Neil Armstrong e Buzz Aldrin darem um pulinho na rua para ver como é que está o tempo lá fora. Não, brincadeiras à parte, é hora de explorar a Lua e da gente ter aquela famosa frase do Neil Armstrong. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Apesar da Apollo 17 ter passado 3 dias na Lua com os astronautas Gene Cernan e Jack Schmitt, no caso da Apollo 11 nós passamos apenas umas 2 horas do lado de fora e no final do dia já retornamos para encontrar com Michael Collins, que continuava em órbita em cima da gente. Retornamos para a nave e como nós vamos decolar daqui? É por isso que nós temos 2 estágios no módulo lunar. Um estágio foi utilizado para pouso e vai servir de plataforma de lançamento para o estágio de cima, chamado de Ascent Stage. Aqui nós temos uma filmagem da hora da decolagem real do Ascent Stage. E alguns vão se perguntar, como filmaram? Quem ficou na Lua filmando? Na verdade, nessa missão nós tínhamos também os Lunar Rover, esses bugs lunares, e nele havia uma câmera que era controlada pela NASA lá em Houston, que fez essa filmagem. Mas vamos lá, voltando aos nossos astronautas. Agora eles vão decolar utilizando então a parte Ascent Stage, o estágio de ascensão do módulo lunar, e se reencontrar com o módulo de comando que ficava lá com Michael Collins em órbita. Eles fazem o acoplamento dessas 2 naves mais uma vez. Neil Armstrong e Buzz Aldrin saem do módulo lunar e entram no módulo de comando, levam a carga de pedras que eles recolheram e descartam o módulo lunar que, a essa altura do campeonato, já não serve mais para nada, além de fazer peso no módulo de comando.
Alguns de vocês podem se perguntar, mas como é possível um pequeno módulo desses com um foguete relativamente fraco subir enquanto a gente precisou do Saturno V para decolar da Terra? A resposta está em 2 pontos. 1. A força da gravidade lunar é apenas 1/6 da Terra. 2. Eu tenho muito pouco peso e preciso atingir uma órbita muito baixa. Enquanto eu precisava levar o meu foguete até uma velocidade absurda para ir até a Lua, aqui eu preciso simplesmente decolar e encontrar com a nave que já está me esperando em órbita lunar. E ela está numa órbita muito baixa, uma órbita de cerca de 60 milhas apenas. Bom, uma vez os 3 astronautas reunidos, eles descartam o módulo lunar e agora precisam retornar para a Terra. Como eles fazem isso? Bem, apontam o módulo Columbia na direção certa, na direção que eles já estavam orbitando, e acionam o foguete para ganhar velocidade e livrá-los da órbita da Lua. Atenção a um detalhe: enquanto a gente precisava ganhar uma velocidade enorme para sair da Terra e chegar na Lua, porque precisávamos vencer a gravidade terrestre, agora a gente não precisa ganhar tanta velocidade assim. Afinal, a gente precisa se livrar apenas daquele trechinho da gravidade lunar e a gravidade da Terra logo vai nos capturar e fazer com que a gente volte para a Terra. Isaac Newton toma conta de todo o nosso processo depois de uma pequena acelerada na parte de trás da Lua. É feita a ignição, então, do nosso foguete SPS, ele leva a gente até a velocidade necessária para vencermos a gravidade da Lua e estamos de volta no caminho de casa. Uma vez chegando perto da Terra, apenas uma parte dessa nave é que vai ter capacidade de penetrar a atmosfera terrestre sem ser queimada. E é aquele pequeno cone que nós falamos que os 3 astronautas ficaram. Ele tem um escudo de calor, e só ele. A única parte de toda a nave Apollo e foguete Saturno V que consegue sobreviver à reentrada na Terra é esse pequeno cone, o módulo Columbia. Columbia agora vai se separar então do módulo de serviço, apontar a parte que tem o escudo protetor para a atmosfera e fazer a reentrada. Temos então a nossa missão concluída. De todo o nosso foguete Saturno V, apenas esse pequeno módulo de comando, com sua preciosa carga de 3 astronautas e muitas pedras, retorna são e salvo para a Terra num splashdown no meio do Oceano Pacífico. Pessoal, essa é uma pequena grande história que eu fiz questão de contar para vocês. Tem muita gente que acha que o homem não foi à Lua, outros tantos que não fazem a menor ideia de como pegamos um foguete e simplesmente fomos. Não, não é assim. Tem muita engenharia, muita história, muito desenvolvimento por trás em um período muito curto. Se você parar para pensar, a gente decidiu ir à Lua em 1961 e conseguimos em 1969. Se pensar um pouco mais, a gente voou pela primeira vez em 1906. Sim, foi Santos Dumont que voou primeiro e não foram os irmãos Wright. E 63 anos depois estávamos pousando na Lua. É um período de desenvolvimento fantástico, muito auxiliado por um período trágico também, que foi a Segunda Guerra Mundial. De qualquer forma, é uma história que me seduz demais e eu fiz questão de compartilhar essa história com vocês. Gostou do vídeo? Quer mais vídeo de história aqui no canal? Tanto da corrida espacial quanto história da aviação? Por favor, deixa aqui nos comentários para mim. Dá o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Considere se tornar membro aqui do canal, que ajuda demais no desenvolvimento de conteúdo. Tem também o livro Aircraft Performance. Não se esqueça, ele não tem essa parte da corrida espacial, mas tem muito conteúdo interessante para você. Me segue lá nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!